começando mais um programa do Ninho das Feras. Aqui quem tá falando é Prof. Gordinho e eu ainda estou tentando entender matemática desde o período de Pitágoras. Tá tentando mesmo? Não. E, por mais que a gente não esteja com restart aqui, vamos aprender um pouco da matemática do seu coração. Eu sou a Persole. Continua ruim. Eu aposto que é por causa do meu cabelo que ela pensou no restart. Obviamente. Vou botar. Oi, gente, eu sou a Gi. Diferente do Gordinho, eu sei a tabuada do 7. Nossa, humilhou! Persole agressiva, aperta isso aí, amiga. Não, eu só aperto contra a gente, vai, né? 7 que nem vezes você. 8. Oi. O quê? 7 vezes Ih, 8. ó. 7 vezes 8, 7 vezes 8. 7 vezes 8. 56. Aqui é Gi. Eu nunca ganho dela, que E sabe? começamos o nosso então aqui com ele, o nosso querido prof de matemática, João. Seja bem-vindo, João. Salve, salve. Satisfação monstro estar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. É um prazer enorme estar aqui com o nosso querido João, cabelo blue marine. Olha lá, olha, isso é muita chiqueza, gente. João, muito obrigado por estar aqui com a gente no nosso Ninho das Feras. E nós já estamos prontos para começar as nossas rodadas de perguntas para você. Você está preparado, senhor? Eu espero muito que sim. Nós temos aqui então quantas questões, senhorita? Ah, senhorita? Seis 2 questões. vezes 3. Nossa, isso eu sei. Ó. Eu por conta própria, você Vai, viu? ó. Você viu? Mexe comigo, números primos ainda. Decomposição canônica. Monstro. É, deve ficar surpreso quando sabe matemática básica, né? Então, né? Então. A gente tá aqui... É assim, se não, base- acostumado que tá tudo bem. A gente tá aqui... Não, isso aqui é contra ele. Uma arma viu? contra É, ele. Eu não sabia que rolava essa regra. Exato, É só pra não você. existe uma coisa de, assim, do ninho que a gente precisa se odiar. Na frente das câmeras. Entendi. Atrás das Especialmente... Atrás das câmeras- Atrás das câmeras também. É que eu acho que não é só ódio, é uma guerra Exato, quase. Entendeu? Pô, parece um clima saudável, bem tranquilo. Exato, Gostei. Obrigado por aham. me chamarem. Então, nós vamos começar nosso programa hoje lendo uma frase tuitada, nossa, quem diria, por Felipe Neto, que é Caraca, a gente vai 34... começar o podcast com o Felipe Neto. Começamos o podcast aqui Pega essa, gente, com hoje uma tá frase do muito pensador brasileiro contemporâneo, Felipe Neto, Manda vontade de mandar um corte aqui. que diz o seguinte: 34 anos e eu não usei o teorema de Pitágoras para nada. Você, João, seu bem me lembra professor de matemática. Como você se sente quando o pensador contemporâneo brasileiro do Twitter... Isso não tá no papel, Felipe gente. Eu Neto. juro pra vocês que É não apenas tá a escrito opinião da pensador Persole. contemporâneo. Isso é Diz da isso. Persole, da Persole. Qual a sua perspectiva neste caso? Olha, antes de começar a responder, eu gostaria de fazer uma pequena abertura, que é a seguinte. Eu não pretendo poupar críticas durante este episódio. Ui. Tipo assim, vocês estão ligados que eu sou firmezão, assim, né, galera? Zoeira, tal, não sei, meu cabelo é azul, né? Deu pra perceber. Nesse momento. É azul mesmo? Achei que era verde. Tá ficando, ó, tá desbotando já. Mas, tipo, quando a gente vai tratar de um assunto, tratar de uma pauta que, assim, eu considero que é relevante de um modo geral pra gente, aí o tom da conversa é um pouco diferente, sabe? Beleza. Aí a zoeira, ela não tá tão presente pra responder uma pergunta como essa, por exemplo, tá ligado? Então, assim, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar sobre esse comentário, sobre essa frase, é que ela foi muito infeliz, né? Porque, assim, a gente já carrega um estigma absurdo de que as disciplinas de ciências exatas, em especial, elas são muito difíceis. A maior parte dos problemas que a gente vê na educação básica, de um modo geral, dos alunos é tipo, eu odeio matemática, eu odeio exatas, eu não sou de exatas. O aluno pode não ser de humanas, nem de biológica, nem de linguagens, ele só não é de exatas, entendeu? Então, esse estigma, ele já existe, ele é muito forte, e... Pô, um comentário, uma frase como essa, de um cara como o Felipe Neto... Com muitos seguidores, né? Com muitos seguidores, com Querendo muito... ou não, é um Infelizmente. influencer, né? Pô, cara, isso destrói um pouco mais do que a gente tenta fazer dentro de sala de aula, sabe? Então, o primeiro tópico que eu queria levantar é que ele contribui, ele potencializa a estigmatização negativa dessas disciplinas de exatas na educação, sabe? Para além disso, eu acho muito complicado um cara como o Felipe Neto, que é um influencer, né? Não só ele, mas vários outros. E aqui eu abro um pouquinho mais a crítica que eu gostaria de fazer. Muitos influencers, a maior parte deles, é um absurdo de endeusada pelos adolescentes, pelas galeras que acompanham. Principalmente de modo os geral. pré-adolescentes, a galera mais nova, né? Exatamente. E
tem muita gente falando bobagem na internet. Nossa. Só que o adolescente, o pré-adolescente em especial, ele não sabe diferenciar o que é bobagem e o que o cara tá falando sério ali, Não sabe? só os adolescentes, né? Tipo, você deve ter Twitter, né, gordinho? Eu não tenho. Putz! Não tenho. Nossa, Viu? fez bem pro mundo não tendo. Nossa senhora do céu. Não, gente, a Persona mordeu a Giovana, gente. O que tá acontecendo? Nossa, tá muito mini eu hoje, mano. Você tá maluco. Exato. E assim, cara, é complicado porque essa galera, eles têm lá uma catapimba de seguidores, tá ligado? Tem um montão de seguidores. Assim, O que eles estão falando? Existe algum tipo de regulamentação pra que tipo de bobagem você pode falar na internet? Sendo seguido e influenciando a quantidade de pessoas que você tá influenciando? A gente teve vários casos aí, o caso do Monark, o caso da galera que tá falando e falando, e a gente tem que tomar cuidado, tipo... Mas aí sempre aquele flerte, né, onde o que censura é o que tá regulamentarizado, então é muito tenso essa conversa, né, Sim, muito porque doido. o que me pega muito, que me machuca muito, na verdade, um comentário especial como professor da disciplina que foi citada aí pelo bendito Felipe Neto, é a questão assim, ó. O cara que é influencer, de um modo geral, ele tá ali pra entreter as pessoas. Na maior parte dos casos. Quem vai buscar informação de verdade não vai buscar no influencer, sabe? Vai buscar em fontes mais seguras de informação. Na maior parte dos casos. A gente espera por isso, pelo menos. Né? É o problema quando a galera é mais nova, porque eles não têm noção do que é uma fonte confiável e o que não é. Não. E aí esse cara tá falando bobagem, a galera tá dando credibilidade pra caramba pro que ele tá falando, e aí eu, quando entro na sala de aula, eu tô competindo com esse cara. Entendeu? E a gente tá numa situação tensa de sucesso ainda por cima, né? Porque na cabeça desses adolescentes, quem tem mais sucesso, quem tem mais respaldo pra falar é o professor João, que dá aula pra 200, 400 adolescentes, ou é o Felipe Neto, que tem 60 milhões de seguidores, entende? Mas daí falta a perspectiva da galera de entender a diferença de ter um diploma e de ter seguidores, E né? fora ainda a questão do recurso financeiro. A gente tem o milionário empresário Felipe Neto, que é respaldado por... Não, mas você ganha tanto dinheiro quanto o Felipe Neto, João, pra você falar o que ele... Que, por exemplo, ele tem 34 anos, ele é multimilionário e nunca usou matemática. Quem então é você? Exato. E o Na que- fila do pão, sabe? Exatamente. O que Então, até que é uma mentira, porque ele tem algum curso de economia, não me lembro qual, e qualquer curso de Harvard. economia que você tiver, cara foi você pra vai usar Pitágoras, ao menos em algum ponto do seu curso. Ou pelo né? menos a ideia que está por trás de se aprender. Enfim, mas essa não é o discussão ponto. É bem profunda, Mas sabe? esse não é o ponto, Ela é é. bem profunda. Então, resumindo a minha resposta, eu acho que foi uma grande infelicidade e eu acho que isso só contribui negativamente para a tentativa que nós professores temos de passar um conteúdo de maneira assim simples, mas ao mesmo tempo prezando pela qualidade, que pô, o cara vai lá e simplesmente destrói as minhas chances de tentar ganhar esse moleque. com toda certeza. Entendeu? Sim. Isso me machuca, me deixa triste. Imagina. E como você acha que a matemática interfere na visão de mundo das pessoas? Bom, eu enxergo principalmente que a matemática, ela... Cara, o fato de saber matemática me mudou a minha vida por completo, sabe? A minha, pelo menos. Porque, assim, o raciocínio matemático, ele envolve desde, por exemplo, você parar para analisar uma situação de vários pontos de vista diferentes. Pô, quando você pega uma questão de geometria ali pra analisar, é isso que tá sendo jogado, é isso que tá sendo posto na mesa, sabe? Tipo, você pega uma questão e você vai analisar ela de vários pontos de vista diferentes para poder chegar numa solução. Ou então uma aula que eu até comentei com vocês no ano passado e com vocês esse ano, aquela de modelagem matemática. A gente falou sobre o tal do matemático, acho que é húngaro, George Poila, que tem lá a arte de resolver problemas e tal. A ideia base o raciocínio matemático, ele passa por etapas simples, que a gente usa no nosso dia a dia o tempo todo. Que é a habilidade de leitura e interpretação de problemas, de um modo geral, entender o que cada situação está requerindo de você e analisar, ou às vezes até quebrar um problema em mais partes, para resolver pequenos problemas e depois resolver um problema maior.
sabe? A pessoa fica sempre presa à questão dos números, né? A matemática tem que estar sempre ligada a números. E às você vezes tem o que- problema é a interpretação de texto. Que tem Exatamente. gente que faz a conta, mas quando chega, sei lá, num exercício de vestibular, não sabe fazer porque não sabe o que tá pedindo. Mas pro futuro, fazer a conta é a menor parte, a maior exatamente. parcela do Qualquer negócio. programa de computador faz Exato. conta muito mais rápido que todos nós. Vocês já me viram em sala de aula. Eu não sei fazer conta direito. Eu sou péssimo fazendo conta. Mas eu sou bom em organização de resolução de Então, problema. o que muitas vezes Exato. eu O que é o falo. diferencial. O que eu muitas vezes falo na própria minha matéria, da galera, tipo assim, você sabe escrever dentro da norma culta, na ortografia, e muitas vezes a galera tá perdida em produção de texto. Tipo, a produção do texto é muito mais importante do que a própria essência de escrever, se tá com acento, se não tá com acento, se tá com erro ortográfico, porque o Word já faz isso tranquilamente. O WhatsApp calculadora faz também, se você quiser, o né? WhatsApp, a calculadora, então tudo isso já faz. Mas a ideia de se pensar a matemática, ela é maravilhosa. Então eu fico pensando, por exemplo, eu gosto muito de música. E a gente entender que a matemática é música, e música é matemática. Nossa, né? Então, tipo assim, a galera fala assim, pô, onde que eu vou usar matemática? A gente tem inúmeros artistas compondo músicas que é matemática pura. Música é matemática. Todo músico que compõe, compõe assim, a parte melódica, né? Ele precisa entender de matemática. Exato. Porque os instrumentos precisam se encaixar dentro de uma Compasso. contagem. É simples assim, sabe? A matemática, ela simplesmente faz parte de tudo. Ela está dentro de tudo. E aproveitando então o caso de matemática, como a gente estava dizendo sobre música, que a matemática está em tudo, e eu quero voltar ainda na questão do Felipe Neto, porque eu acho que é importante a gente ressaltar sobre isso, sobre o quanto é grave a fala de uma dessas pessoas como ele. Muitas pessoas se identificam mesmo com o tweet dele, dizendo tipo, é isso mesmo, eu também causei, aquela coisa toda, né? A gente escuta isso o tempo, como professor, você sabe, que uma das coisas que mais nos irrita no mundo é quando o professor, o aluno, e o que eu vou usar isso na vida, gordinho? Mas o que eu queria te perguntar, literalmente, você acha que isso tem a ver com a matemática, o estudo da matemática em si, ou tem a ver com alguma situação mais agravante, no caso com o próprio sistema de ensino curricular feito para a matemática nas escolas? Eu gostaria de dizer que, assim, eu acho que essa frase é um grande problema, né? Mas ela não é de todo lixo. A gente não precisa pegar ela, amassar e jogar fora. Desde que a análise em cima dela seja feita por pessoas qualificadas para fazer essa análise. Por favor. Ela mostra alguma coisa, né? De preferência profissionais da área da educação, sabe? Oi. Não digitais influencers. Nada contra, viu, pessoal? Desculpa. Humor ácido aqui a gente vê, né? Assim, por exemplo, o ensino de ciências de um modo geral, ele é um grande amontoado de coisas, de matemática, física, química, é um grande amontoado de coisas, e na maior parte dos casos, coisas descontextualizadas. Certo? Aí a gente tenta criar conexões pra vocês. Nós, professores, né? Então, por exemplo, vocês essa semana tiveram uma aula com o Nick, vocês do terceiro ano do ensino médio de Boituva. Opa, tiveram salve. aula essa semana Beijo, com o Nick, terceiro ano. grande Nick, Beijo, Nick. te amo. Falou, Nick. Nickzinho deu aula pra vocês e por alguma razão ele inventou um exemplo que ele pediu pra vocês imaginarem, imagina que você coloca uma balança num elevador. Tipo, mano, quem coloca uma balança no elevador, tá ligado? Tipo, pra que isso? Só que esse foi o exemplo mais simples que o cara teve que criar, tirar da catapimbas. Cachola dele. Isso, da cachola. Tirou da cachola dele. Isso. Falta de vocabulário, culpa dos professores de português. Exatamente. Tadinha da Sônia. Tadinha da Beijo, Sônia. Sônia. Se você ainda estiver entre nós. Enfim. É que quando eu fui aluno dela, ela já não era tão jovem, sabe? Mas enfim. Gordinho? Eu sabia. Eu sabia. Se você não acha que dá pra ser pior, dá. Dá, perdão. Obrigado. Aí, então, tipo, ele criou esse exemplo pra tentar contextualizar pra você e imaginar uma parada que no final das contas tem a ver com o cálculo de resistência de material, que vai ter a ver com toda a engenharia que envolve a construção daquele elevador. Então, é uma parada baita importante. Talvez você não use, porque você não vai seguir esse caminho. Mas aprender a pensar sobre isso, aprender a pensar sobre várias coisas é muito importante. Por exemplo, as pessoas têm a mania de achar que a gente aprende as coisas na escola para usar na vida. E não tem nada a ver com isso. Exatamente. Eu não ensino polinômio pra você fazer isso em casa quando você tiver de Quando chega na férias. faculdade. sabe? Então tava fazendo errado. E quando chega na faculdade, você chega e fala, o que eu vou usar Você pra isso? precisa fazer uns negócios diferentes, mano.
Quando você chega na faculdade e você fala, mas professor, o professor fala assim, até quando você vai continuar pensando que prática e teoria tem alguma coisa a ver? Nossa senhora. No começo doía, depois você fala, é verdade. Olha só esses calouros. Não, e outra coisa, tipo, quando o Nick tava dando essa aula, eu acho que muita gente começou a pensar, tipo assim, elevadores não são magia, sabe? Tipo, tem um sentido por trás, sabe? E eu acho que é a mesma coisa quando alguém fala sobre aerodinâmica e o mínimo de avião, o pessoal fala, não é tipo um mago, o Harry Potter não vai lá dar um poderzinho e faz em todo avião, sabe? A gente precisa entender que a sociedade, a revolução científica, de um modo geral, a ciência tá no ponto que tá hoje, toda por conta do desenvolvimento da ciência. Se a gente não estudasse, não ensinasse ciência na escola, a gente não estaria nem na metade desse caminho. Eu não sei se a gente teria avançado alguma coisa. A matemática, de um modo especial, eu vou citar... Porque, bom, primeiro que é a minha área, né? Segundo, porque pra qualquer físico que você perguntar, ele fala assim, sem a matemática eu não sou nada. Porque a matemática é a linguagem. Tem uma frase famosa que eu esqueci agora quem foi que disse, mas a matemática é a língua que Deus usa pra se comunicar com a gente. Uau! Sabe? Porque através dela, toda a ciência natural, todo o mundo, todo o universo se explica pra gente, tá ligado? Então... É importante estudar matemática? Por favor, né? Me parece que é. Não é só pra poder contar o troco no mercado, é muito mais do que isso. Exatamente. E outra, tem um outro aspecto que é mais profundo do que isso. Que é, você vem pra escola e você estuda coisas mais variadas possíveis pra aprender a aprender. Isso. É por isso que você vê tanta coisa diferente, é por isso que você tem tantas disciplinas diferentes, pra você entender um pouco melhor de cada uma das partes, talvez te ajudar aí a determinar um rumo pra sua vida, um caminho a seguir, mas em geral para que você adquira a habilidade de aprender a aprender. É por isso que a gente vê essas coisas. E assim, com todo respeito, mas saber o Teorema de Pitágoras me faz tomar decisões menos idiotas do que alguém que não sabe. Por exemplo, andar por um caminho mais curto ao invés de andar por um caminho mais longo, sabe? Tipo, Ai, Jesus. Humor ácido, João. Para, se controla. Ele tá se controlando, gente. A gente jura, a gente jura. Quem tinha que pegar, pegou. O Ninho tá cuidando dele aqui. E assim, é complicado porque a sociedade brasileira, de um modo geral, é a sociedade do jeitinho. A gente sabe disso. Então, um cara com o potencial de visualização que o Felipe Neto tem, falar uma parada dessa, ele potencializa o problema das ciências exatas de um modo geral, e ele dá pro pré-adolescente, pro adolescente, ou para quem quer que seja maior de idade, que aí é mais ultrajante ainda, que leve isso em consideração, mas faz com que essas pessoas tenham uma desculpa para não querer estudar, para não querer aprender, para não se dedicar. Uma desculpa para usar pros pais, pros responsáveis, pro professor, pra escola, mas principalmente para si mesmo. Ele se convence de que ele não precisa daquilo para nada na vida dele. E isso faz com que ele cresça menos do que ele poderia crescer. Prejuízo. Ele prejudica todo o trabalho da instituição escola, de um modo geral. Pô, eu tive o privilégio de estudar nas 2 maiores universidades da América Latina. Na USP e na Unicamp. E... Eu acho que o Gordinho tem uma que acho que ele acha que é maior que a outra, né? É, com certeza. mas é uma questão de coração. Não é por nada não, os USPianers que me perdoem, mas eu amo a Unicamp. Acabamos o programa por hoje, gente. Obrigado, porque o João é um cara inteligente. A gente faz de tudo um pouco, né, cara? Por favor. Pô, eu tive esse privilégio, né? E hoje em dia a gente não tem um estímulo forte social para que as pessoas busquem por essas universidades. A única coisa que você vê na mídia sobre elas é corte de verba. Cara, tá É a única coisa que você vê. Né, mano? E você vê isso agora, há muito né, tempo já. recentemente é cobrar... Enfim. Então, de um modo geral, a nossa sociedade ela não estimula esse tipo de gostar de conhecer as coisas. Ela não estimula a busca pelo conhecimento. Isso é coisa de sociedade evoluída. E volta a questão, tipo, o que nem você passou pelas 2 melhores universidades do Brasil. Eu fiz Unicamp, a melhor. Aí a gente incentiva, como que a gente incentiva essa molecada que tá nos vendo, as meninas aqui, a galera que tá no background, que vocês não assistem, galera, mas tá aqui ainda, Beatriz, tá a Tainá, tá a Angélica. Como que você estimula essa galera dizendo que, tipo assim, vocês não vão ganhar dinheiro mexendo com isso?
Sendo que esse garoto ganhou dinheiro, ou não. Ele até sabe que ele estudou, a gente sabe que ele foi em uma universidade boa, que é Harvard. Então nem é totalmente sincero o que ele tá nem é dizendo. totalmente sincero. Boa, Mas pra mas não que nem a causar Unicamp. mesmo, né? Não tão quanto o Unicamp. Mas você percebe que um monte de garotos e garotas que estão vendo vários youtubers e que não passaram por isso e tipo... E outra, isso eles é não sucesso sabem que o vocês Felipe Neto tem informação. E não que sabem, ele estudou e que ele não tá acredita 100% no que ele tá dizendo. Tá fingindo. Entendeu? O problema é o impacto que isso causa. E foi aí nesse ponto que eu quis dizer que, pô, como é que os caras têm liberdade pra falar esse tipo de coisa? Causar o mal que pode causar na estrutura social de um modo geral e não haver nenhum tipo de represália pra isso. Então, mas é porque é a falta Sabe? dessa Represália, responsabilidade. tipo assim, ó, um comunicado que seja, tipo, ó, você pode se retratar por isso aqui, porque, pô, tem um monte de pré-adolescente que tá te seguindo e tudo mais, e isso... Mas entra naquele complicado, negócio, né? sabe? O pessoal querendo botar uma certa responsabilidade. Por você ser famoso, você tem que ser responsável pelo que você fala num nível extra. Mas daí entra numa baita polêmica que a gente não vai ter tempo pra Não dá tempo, discutir não dá agora, tempo. porque daí a gente pode pegar outras personalidades, né? Nossa, E contextualizar. Todo mundo que fala alguma coisa Nossa, na dá internet... pra fazer E não um só programa fala só sobre só isso. disso. Exato. Dá pra fazer um programa só sobre isso. E a gente sabe que, tipo assim, além de matemática, você também gosta muito de esporte, né, João? E, tipo, o que tem a ver, assim, matemática com esporte? NBA Jam! Pra quem não viu aí, quem tá só ouvindo o programa, tem uma tatuagem do Jordan aqui no meu Boa! tríceps, né? Então, Olha! O cara pensando no Spotify. que isso, né, gente? Spotify, desliga. basicamente, né, só pra contextualizar, eu pratico basquete há 15 anos, né? Eu tenho 26 e Nossa. pratico basquete há 15. Então faz, mais da metade da minha vida eu passei Vamos ver se a acompanhando matemática tá basquete. em dia, né? Pelo menos essa eu acertei ao vivo. Não pede outras, por favor. E aí, qual que é a ideia? Não só o basquete, né? O esporte de um modo geral. O que o esporte tem a ver com a matemática? Tudo. O esporte só evoluiu ao longo do tempo por conta da tecnologia que é aplicada ao esporte. Vocês sabiam que, por exemplo, a sapatilha que um corredor de 100 metros rasos usa na corrida na Olimpíadas, por exemplo, a sapatilha que o Usain Bolt usou, ele usou uma vez? Ela é projetada para que ele use uma vez. Ela é perfeita para ser usada uma vez. Se ele usar de Natureza novo, tá chorando nesse atrapalha exato o momento. desempenho dele na corrida. Que loucura. Quando você pega, por exemplo, estão rolando agora as NBA Finals. Começou ontem, essa noite foi o primeiro jogo, ontem às 10 horas da noite. Eu posso fazer propaganda de canal ou não? Faz, velho. Quem sabe eles nos São notam. 7 jogos, né? Passou na ESPN, tá? Beijo, ESPN, Vai passar liga na pra nós. ESPN. Isso. São 7 jogos, meu Deus. São meu 7 jogos. O conhecimento melhor de esporte. 7 jogos, ou seja, você precisa ganhar 4 para ser o campeão. Quem ganha 4 é campeão. Então pode acabar 4-0, 4-1, 4-2 ou 4-3, que é o máximo. E aí qual que é a ideia? Tá jogando Golden State Warriors, que é um time de São Francisco, na costa oeste, e Boston Celtics, que é um time da costa leste. Eles foram os campeões de conferência e estão se enfrentando agora. Eu garanto pra você que ao longo da última semana em especial, desde que os dois foram campeões de suas conferências para se enfrentar na final, Tem um rio de matemáticos. eles estudaram todas as características de jogo do time adversário. Através do quê? Estatísticas. E estatística é o quê? Quantas vezes por jogo tal jogador faz tal jogada? Arremessa, busca tal tipo de desenlace na defesa. Que tipo de rota eu percorro dentro da quadra para chegar mais rápido a um determinado ponto? Eu vou em linha reta? Usando meus conhecimentos sobre o Teorema de Pitágoras? Talvez. Sabe? E aí a gente pode trazer isso pra futebol americano também, que tem muitas essas questões das rotas e tudo mais, de tempos e tudo mais. Então, assim, O que é a matemática pra Fórmula 1? nossa senhora, um milésimo talvez define o campeão de uma corrida, sabe? Então, assim, todo o universo conhecido hoje aqui por nós, tudo depende de estatística pra gente determinar alguma coisa como verdade ou inverdade. Já parou pra pensar nisso? Até a questão do estereótipo, que é uma coisa que a gente não gosta, que a gente critica bastante, mas o estereótipo é uma questão de estatística também. É verdade. É complicado, é ruim, é pesado, é duro, mas o estereótipo, em alguns casos, ele é validado por uma questão estatística. Então, a matemática, ela tá aí pra ajudar a gente a enxergar melhor o mundo. Simetria, né? Do processo. Tem toda uma questão matemática envolvida em quase todos os processos que a gente tá envolvido ao longo do dia, sabe? Quando a gente fala de esportes, de novo, é questão de potencialização de resultado de um atleta, de alimentação, de dieta balanceada. Tudo isso tem a ver com bioquímica. Pô, mas tem a ver com bio e com química. Química tem a ver com equação, tem a ver com quantidade de alimento, tem a ver com
de que horas de quantas em quantas horas você vai comer. Se for começar Proporção, a pensar, sabe? João Win, né? Tem matemática em tudo, cara. Pelo amor de Deus. Aí o cara tem a pachorra de virar pra você assim, mas por que Nunca usei. Não, mas vamos puxar um pouquinho o saco das humanas. Também tem humanas em tudo, né? Tem. Alguém teve que É escrever tudo isso. importante. Mas então, Nossa. João, vou te fazer uma pergunta aqui, olha, demasiado complexa, que não foi respondida até agora. Você é professor, certo? Eu tento. A maior parte do tempo. Na maior parte Maior do parte do tempo tempo, eu tô tentando. Então, a gente tá conversando aqui, eu acho que isso tudo, meio que de certa forma, tá implicitamente respondendo a minha pergunta. Mas vamos explicitar, né? Qual a maior dificuldade que você encontra na sua profissão? Vencer digital influencer. E gravar podcast. Vai aqui, ringue João contra todos os influencers. Meu Deus do céu. Eu topo, vai, faz a fila, vem um de cada vez. Mas que fique claro que a gente não vai resolver nada com violência, porque, né, eu não tenho porte físico pra isso. Que isso, eu tô falando de uma luta intelectual. Ah, por favor. Por favor, eu aceito. É assim, Nos defenda agora, João, vai. qual é a maior dificuldade na nossa profissão? É constantemente lutar contra um sistema descontextualizado pra tentar contextualizá-lo e gerar interesse pelo conhecimento. Que isso? Nossa, Você você pegou essa, falou gente? bonito. Pegou, Traduz. meu Deus. Você falou que matemática é tipo uma língua, acho que você falou também é um... Né? Eu acho que eu falei de um jeito Fora meio do estranho, né? português. Na minha cabeça ficou tão claro. Eu vou tentar. Olha só a habilidade matemática de abrir para outros pontos de vista. Vamos lá. Eu acho que vem uma grande questão de dificuldade pra gente, que é tentar fazer o amontoado de coisas que a gente tem que ensinar pra vocês fazer algum tipo de sentido pra você. Não necessariamente sentido prático, mas criar uma conexão entre os próprios conteúdos, sabe? Facilitador, né? Como, por exemplo, exatamente, a função de facilitador, de interpretador, sabe? Ensinar vocês a ler a ciência que a gente está tentando ensinar. Por exemplo, na nossa aula de hoje, a gente estava fazendo uma questão de progressão geométrica que relacionava-se com o conteúdo de função. Estão dentro da matemática e tudo mais, mas são duas áreas diferentes da matemática. E elas estavam se conversando ali. Para o segundo ano, lembram que eu dei uma aula para vocês de herança qualitativa? Que envolvia biologia, distribuição genética e tal, mas que está relacionada com matemática de alguma forma? Então, o nosso papel, ele se torna cada vez mais difícil por conta da quantidade de acesso à informação que vocês têm. Vocês têm acesso à informação, não informação de qualidade e muito menos direcionada. Então, isso dificulta muito o nosso trabalho. Direcionar e gerar interesse por uma coisa que talvez você já tenha visto na internet, sabe? Mas não viu direito e provavelmente não entendeu tão bem. Mas aí na hora que eu vou falar de novo, você... eu já sei isso. Nem é legal. Isso dificulta muito o nosso trampo. Não, e sem contar que, tipo, se for por aula já tem um monte na internet, né? Agora, Não, ser mas professor nesse trato é outro nível. Mas né? olha, pro outro lado da moeda, que na nossa perspectiva, é também muito chato quando a galera fala assim, não, mas você tem acesso a toda a informação do mundo no clique na ponta dos seus dedos. Não é verdade. Eu tenho acesso a um montão de site. Tá, mas até aí, esses sites estão falando o correto? E se eles estiverem com o conteúdo correto, eles têm a capacidade de me transmitir esse conteúdo? Eu não tenho toda a informação na ponta do meu dedo. Porque se essa informação não conseguir entrar dentro de mim, internalizar e fazer sentido, não é informação pra mim. Aí são só palavras no site. Eu entendeu? entendo, eu acho muito justo, porque aí nesse aspecto, quando a gente fala de sites, a gente tá falando de, por exemplo, você tem toda a teoria na palma das suas mãos. Exato. Mas aí no YouTube, você tem acesso às aulas sobre quase tudo. Mas só que não são aulas, você não consegue tirar dúvidas, você não consegue ter perspectiva total. Exatamente. Por isso que a Esse é nossa o profissão nunca vai processo. morrer, né? Porque é o Assim que muita esperamos, gente né? Por favor. Mas é isso aí, É que ao contrário João. do gordinho, você é novo, né? Ah, meu Deus, eu tô com esse, viu? Eu tenho que lidar com isso, cara. Jesus. Mas, João, eu queria te agradecer demais por essa aula que você deu pra gente aqui. A defesa do professorado. Entender que não é conteúdo e não é administrador, influenciador de conteúdo, né? Para, me Nós somos respeita, parceiro. professores, né? Outro nível. E, galera, muito obrigado por ter assistido esse episódio. Mas antes... Nós queríamos agradecer a sua participação. Nós queremos deixar pra você uma lembrancinha aqui. Como você é professor e você provavelmente deve consumir livros, né? A nossa lembrancinha aqui do Ninho das Feras, que é só para os feras. Aê, olha, muito bom. Então, João, muito obrigado, cara, por esse papo. Você tinha que ser cancelado pelo menos uma vez no programa, né, velho?
Muito obrigado por esse papo, por esclarecimento, de trazer essas informações que são de extrema importância pra gente, para que a galera entenda que a nossa escola, ela funciona, e não só a nossa escola, mas o nosso sistema de ensino funciona em prol da aprendizagem e não só desse conteúdo em específico. O conteúdo tá espalhado, mas sempre precisa de agentes, né, de facilitadores, de azucrinadores, de interpretadores desse conteúdo que é maravilhoso. E obrigado por você estar aqui com a gente. Valeu mesmo. Eu gostaria de aproveitar um momento só para fazer um agradecimento em especial para vocês e pelo espaço que foi criado aqui no colégio pra gente ter esse tipo de conversa. Isso aqui é muito importante, eu tô muito honrado por ter sido convidado, eu agradeço muito de verdade. Valeu. E assim, continuem, porque o projeto, de um modo geral, do Ninho dos Férias tá muito louco. Pessoal, ouve os outros episódios, assiste os outros episódios. E é isso, se você aqui está assistindo esse programa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de apertar o botão do curtir, de compartilhar, convidar mais pessoas para que assistam esses programas esclarecedores. Muito obrigado por estar... O que vocês estão rindo até agora, meu Deus do céu? Da sua cara, provavelmente. Com certeza. Agora só de... Eu não ia mandar o beijinho, mas agora assim, ó, beijinho pra vocês. Tchau, tchau.